que você acha que tem que ser feito? Assim, a primeira atitude do Augusto Melo agora para estancar essa desgraça toda que está acontecendo. É ter um CEO, é contratar o que é? O que tá pegando, Marília? Eu acho que o Corinthians precisaria de um CEO. Eu acho que um CEO não, um gestor profissional. Para fazer para as pessoas que estão assistindo a entender. Cara remunerado. Sabe um síndico profissional que não é um morador do prédio? É isso. Um morador é bom, que ele mora aqui. Não é bom. O síndico profissional ganha e responde pelo que ele está fazendo. O que não é profissional também responde, mas ele responde, porque senão ele vai ser mandado embora, ele vai perder o emprego. Entendeu? Quando você assim, vocês não estão gostando, coloca outro. O síndico que mora no prédio, no máximo, ele vai perder a carteirinha, mas ele vai continuar morando no prédio. Sim. Então, o síndico profissional, ele trabalha com um pouco mais de afinco, com um pouco mais de responsabilidade. Primeiro, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem lá a lista de fornecedor dos outros prédios, quem já funcionou. Não é a primeira vez na vida, quando quebrar uma janela, que ele vai atrás de alguém. Porque ele já tem lá a lista de contatos dele. Isso significa o Augusto Melo abrir mão um pouco do poder. Mas o que tem? Não, o Corinthians é dele? Mas você acha que ele tem Ou esse perfil? Não. Você acha que ele tem esse perfil de abrir mão disso? Ele nenhum. Mas, assim, no caso, ele é o atual presidente do Corinthians. Alguém precisa fazer isso. Mas você acha que tem alguém nesse conselho do Corinthians que é capaz de fazer isso daí? Acho, inclusive, que a última eleição, os dois lados pecaram demais. Nesse que a gente vive no país, nesse desespero da divisão do bem contra o mal, havia pessoas boas na renovação e transparência e há pessoas boas na gestão. Só que ninguém ali pensou em formar uma chapa boa. É a chapa do ódio. É a chapa de eu sou contra você. É só ver como foram os debates É a chapa do ódio. Então, assim, eu acho que havia abaixo das cabeças da chapa gente boa em todas, assim, eu acho que é reconhecido. Wesley Mello fazia um bom trabalho. Até que se prove o contrário. Tem várias pessoas que, sabe, o Herói Vicente, tem várias pessoas que têm que poderiam se juntar e fazer uma chapa. Mas chapa, inclui ser parça. Não se inclui ser bom para o Corinthians. Então, os parças estavam separados e isso só prejudica o Corinthians. Por isso que eu acho que a contratação de uma pessoa que seja profissional, ela é importante, porque ela não vai contratar parça, senão ela perde o emprego. As pessoas sempre tem que virar SAF, não tem que virar SAF. Eu acho que é uma discussão burra, porque SAF não é uma caneca. Toda SAF é igual. Existem modelos de SAF. Existe modelo de SAF de vender 49% das ações sua a favor. Que é o que o Bayern de Munique faz, mais ou menos. Sou a favor. Vende 49%. E o Corinthians sempre é do corintiano, do sócio do Corinthians. Sou a favor. Acho que, inclusive, isso faria mais gente ser sócia do Corinthians. Sim. Teria mais associado no clube se soubesse que a força desse associado seria sempre maior que os 49% do investidor. É que aqui, assim, SAF é o Textor. Ou SAF é a 777. Ou a SAF é o que fez o Fortaleza, que ninguém comprou, é só um... Ou é o Ronaldo que pipocou e foi embora. Então, assim, eu acho que falta conhecimento, sobra amadorismo. E nesse caso, assim, sou presidente do Corinthians, eu faço do meu jeito. Não gosto disso. Eu critico muito aqui, o Fabrício sabe disso, que eu falo, tá na hora do Corinthians sair das mãos do cara do açougue, do cara da concessionária, do pôr de gasolina. Chega, né? Eu acho que o Corinthians precisava ser gerido de uma maneira mais profissional por gente competente. Deixa eu te falar uma coisa. O Palmeiras deixou, com toda a caricatura que você... O Palmeiras deixou de ser o clube dono da cantina? Deixou. O conselho deixou? Então, mas o conselho não apita mais nada, né? Ela foi lá e ela fez uma manobra. Não é isso. Eu acho que a gente fala dessas pessoas e essas pessoas são, de fato, assim, eu tô nos grupos de conselheiros, elas são asquerosas. Essa é a palavra que eu tenho para usar, mais republicana. O comportamento é asqueroso. Asqueroso, é racista, é homofóbico, é misógino, abaixo da crítica, sabe? Pessoas que têm um mínimo de decoro. Se elas se comportam assim nos grupos com os amigos, mas elas estão ali no grupo de conselheiro do clube. Nem que fosse fingido, tinha que ser um pouco melhor o comportamento, verdade. Sabe? Fingido. Mas o estatuto atual do Corinthians dá pouquíssimo poder ao conselho. Pouquíssimo poder ao conselho. Uma boa administração, o conselho tem pouquíssima atitude, a não ser carteirinha para entrar no bar da torre e sentar na pé esperto. Porque nem ingresso de graça tem mais, foi uma atitude correta. Então, eu acho que assim, às vezes a gente fica, você tem toda a razão, eu gostaria que o Corinthians não fosse mais o cara, dono do açougue, do posto de gasolina ou do estacionamento, eu gostaria. Mas eu acho que às vezes é mais fácil para os diretores e para os presidentes repassarem uma culpa para pessoas que não mandam nada. Se eles não quiserem, essas pessoas não mandam nada.
O Estatuto do Corinthians não dá pouquíssimo poder a conselho. Agora mesmo que tem as comissões que foram montadas pelo Romeu Tuma Júnior ou, eventualmente, o processo de impeachment que estão tentando arregimentar. É um negócio longuíssimo. Mas se tiver o processo de impeachment, são eleições indiretas, aí os conselheiros que votam. Não, é Assembleia Geral. Assembleia Geral? O impeachment é Assembleia Geral. Mas com os sócios? Com sócios. Pelo menos eu acho... Pelo que eu fiquei sabendo lá, era... Não, é assim, o processo corre dentro do conselho. Isso. Aprovado o processo, a abertura do processo, a votação pela saída do presidente é Assembleia Geral. Ah, sim, mas estou falando para eleger o novo presidente. Seriam eleições indiretas dentro do conselho. Não acionariam os sócios. Não, mas ele tem que chamar... Não, ele fica o estabilificar... Bom... Um mês, mandato tampão, como foi o Andrés da outra vez. Isso. É isso, mas é uma bagunça desgraçada. Não é exatamente igual o Andrés, porque depois da saída, depois que aconteceu com o Andrés, mudou o estatuto. Mudou o estatuto. O Andrés mesmo mudou o estatuto. Abraço aqui, ó, mais um superchat. Parabenizar a Marília e dizer que deveria aparecer mais mulheres competentes como ela no futebol e perguntar se ela pensa um dia em ser presidente do Corinthians. Quase 3.500 pessoas simultâneas. Tudo bem, não, mas se você fosse presidente do Corinthians hoje, Marília presidente do Coringão hoje, dia que hoje assim, o que você faria agora para acabar com essa bagunça aí, não? Eu estabeleceria uma concorrência de currículos, então quase que uma, né, como chama isso? Quando você aplica para uma função, uma concorrência mesmo, mas só que de pessoas para... Concurso. Não é um concurso, porque não é uma prova. Seria uma apresentação de plano de trabalho, porque eu não faria uma SAF imediatamente. Mas eu gosto muito da ideia da SAF dos 49%, dos 40%. Eu gosto dessa ideia. E gosto da ideia do gestor profissional. Escolher em todas as áreas, um profissional específico. Remunerado e cobrar os caras. E separar futebol do resto. Lembrando que o Sérgio Moura é um profissional remunerado no Corinthians. Sim. Ao contrário de todos os outros. Todos os outros são diretores estatutários. Não, peraí. Todos os outros não. Porque tem alguns que o diretor jurídico é remunerado. O vice-presidente jurídico não. Não, o vice não. O diretor sim. E um Quili era remunerado? Sim. Eu acho. O que não é remunerado são os cargos eletivos. Então. Vice-presidente, presidente do conselho. O Corinthians não paga salário. O São Paulo paga salário do presidente, por exemplo. O presidente do São Paulo ganha salário. Eu acho que tem que pagar. Não. Não é o salário, gente. Esse negócio esse esquema de clube social antigo é totalmente retrógrado. Não dá para imaginar um clube que gere R$1 bilhão ser administrado de uma situação que era dos anos 1900, cara. É ridículo isso. Não, e não, assim, além de ser utópico, ninguém é altruísta a esse ponto, os grandes clubes sabem como funcionaram as eras. O Corinthians é um time de eras, o Palmeiras é um time de eras. Sabe, ninguém ficou pobre no clube, ficou? Pelo contrário, né? Então, eu acho que não é sobre o salário que o presidente ganha, nem sobre o diretor ganha. É sobre como as coisas são... Se o diretor ganha dinheiro, ele não pode sair do Corinthians. Ele tem que acordar lá às 7 da manhã e ir embora quando tiver que ir. O cara não pode ganhar dinheiro e prestar com prió em outro lugar. Essa que é a questão. E quando você não paga salário, quando você não tem dedicação exclusiva, você concorre com outras questões. Isso eu acho completamente errado. Por isso que se eu fosse presidente do Corinthians, eu acho que eu funcionaria como uma grande empresa. Tem o presidente do conselho das instituições, não o presidente do conselho deliberativo. O presidente do conselho administrativo faz um conselho administrativo de notáveis. Tem o presidente da empresa, que tem as suas funções ligadas a isso. Se tem ações que 51% é do clube, o presidente responde pelos sócios e vota por eles. Teria que mudar o estatuto, então. Teria que mudar o estatuto. Porque hoje você é obrigado a pôr os diretores estatutários lá, umas rainhas da Inglaterra lá que não manja nada. Mas alguém precisa. O presidente, o Marcelo Paz não fez no Fortaleza? Eu nem sou muito a favor do que aconteceu ali. Mas houve um processo com sócios do Fortaleza para criar uma SAF no futebol do radical. Não só porque estava bem sucedido esportivamente, mas agora o futebol do Fortaleza é gerido de um jeito e o clube de outro jeito e tá lá. Não é o meu modelo favorito, mas é um modelo. O modelo é um podia modelo. pensar com mais carinho nessa situação de ser ou não presidente, porque eu gostei das ideias. O modelo do Bayern de Munique é o melhor. Henrique Assis virou membro aqui nosso do Alambrado Alvinegro. Obrigado, viu, Henrique? Obrigado por colar aqui no Alambrado e... Enfim,